Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Deixa eu chamar a Vanessa aqui. Oi, Oi, tá me tá me vendo? ouvindo? Agora eu Tô tô. ouvindo. Ah, então agora acho que Agora, foi. não sei o que acontece com essa minha internet, né? Antes a gente reclamava da internet de Tupéva, mas acho que o problema é a internet aqui de Jundiaí. É, porque agora tá bom aqui. Então, bom, vamos lá então, pessoal. Eu tô vendo que a maioria do pessoal já entrou. Vai entrando mais gente e a gente vai seguindo para não atrasar muito. Sejam todos muito bem-vindos. A Adri vai começar falando hoje. E eu queria dizer assim, antes da Adri começar a falar, eu queria dizer algumas coisinhas para vocês. Durante a live, vão colocando assim, okzinho, beijinho, para a live poder ser distribuída para mais gente, tá, pessoal? E não só isso, a gente quer muito que vocês interajam com a gente na live. O legal de uma live ao vivo é você poder perguntar, poder participar, poder trazer casos, e a gente poder ir respondendo vocês ao vivo aqui. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem, tragam. E qualquer questionamento, qualquer caso que vocês quiserem contar, vão escrevendo aí que a gente vai interagindo com vocês também, tá bom? Então vamos lá, Adri, vamos começar a dar start aí no nosso tema de hoje. Tá. Hoje o tema é bem legal. A gente vai falar hoje do amanhã eu faço, né? O que é o amanhã eu faço? É a famosa procrastinação, né? Quem nunca deixou para amanhã o que podia ter feito hoje, né? Ou o que podia ter feito agora, né? Então, em algum momento da nossa vida, certamente a gente já procrastinou. Eu já fiz isso muito, eu assumo, né? Já fiz muitas vezes. Você já fez, É, Vanessa? eu acho que não tem ninguém no mundo que nunca procrastinou. Até porque vocês vão entender daqui a pouco o que a Dri vai falar, que é impossível ter alguém que nunca procrastinou nada. Né, Dri? Por quê? Porque isso é uma coisa recorrente na nossa vida, né? Porque desde lá dos tempos mais remotos lá, o nosso corpo foi programado para poupar energia, né? Para gastar o mínimo de energia. Então, por conta disso, muitas pessoas elas vivem aí acomodadas, né? Dentro da realidade, mesmo que essa realidade não seja satisfatória e passam a vida inteira poupando energia, né? Então a gente precisa o quê? Encontrar formas para driblar isso aí, né? A procrastinação, porque a gente vai ver aqui o quanto ela pode ser prejudicial na nossa vida também, né? É, umas pessoas mais, outras pessoas menos, mas de alguma forma todo mundo procrastina. A ideia é a gente tentar descobrir o grau dessa procrastinação, e isso a gente vai ver aqui na live hoje, se ela é um problema ou não, e ver algumas formas da gente driblar essa procrastinação. Todo mundo procrastina alguma coisa por conta disso que a Adri falou. Nosso cérebro é programado para procrastinar. Então, quando está dentro de uma procrastinação que não nos prejudica, ok. Ok, Quando começa a prejudicar é quando a gente tem que agir, não é? isso. E aí tem muitas Tem causas, mais né, alguma. Vanessa? Deixa antes, Dri, deixa eu só falar para eles o que é procrastinação. Procrastinar é adiar algo que precisa ser feito. Tem muita gente que confunde a procrastinação com não fazer nada. Procrastinar nada. Um procrastinador não é aquela pessoa que não faz nada o dia inteiro. Um procrastinador é aquela pessoa que não faz o que tem que ser feito. Às vezes eu tenho algumas coisas que eu preciso fazer na minha agenda, no meu dia, compromissos, e eu vou colocando uma série de coisas na frente, vou fazendo um monte de outras coisas importantes ou não, e não faço o que eu me programei para fazer, não faço o que eu tinha que fazer.
Então, isso é procrastinar. E às vezes, logo também, vendo televisão, ou dormindo também. Mas muita gente que procrastina, ela fica o dia inteirinho. Ela chega no fim do dia, ela tá exausta de tanto fazer, mas ela não fez o que tinha que ser feito. E as causas da procrastinação podem ser diversas, tá, pessoal? Mas, no geral, a gente adia coisas que nos trazem algum tipo de sensação ruim. Ou por medos, inseguranças, culpas, ou por ser difícil. Quem aqui já viu aquela coisa que só de pensar em fazer aquele negócio parece ser tão difícil e tão grande, que só de pensar fazer já dá aquela canseira e aí eu já só de pensar fico cansada e vou mexer no celular, porque eu não consigo pensar naquilo. Então, se for uma difícil, que meu cérebro enxerga como difícil, a tendência é eu procrastinar. Então, por isso, a gente precisa usar algumas técnicazinhas para driblar isso. Ou se, às vezes, eu tenho muitas inseguranças, né? Se por alguma programação minha, eu tenho algum medo de me expor, ou algum medo de dar errado, ou eu tenho programações com muita autossabotagem por culpas que eu tenho, e isso também vai fazendo com que eu procrastine. Porque a procrastinação nada mais é do que um mecanismo de defesa da nossa mente. Às vezes, só para poupar energia e não nos prejudica, mas às vezes nos prejudica muito, né, Dri? Sim. Então, vai falando sobre todas as áreas da vida. Vai afetando várias áreas da nossa vida, né? A nossa área profissional, os nossos relacionamentos, a nossa família, porque não tem como, a gente vive num sistema, vai afetando tudo, né? E aí, isso, infelizmente, acaba proporcionando resultados negativos para a gente e muitas consequências, às vezes, também, né? Como a insatisfação, ansiedade, tristeza, depressão, que nos trariam a plenitude, que nos trariam bons sentimentos, né? Por conta aí dessa procrastinação. Porque se eu sei o que eu tenho que fazer e eu não faço, eu não vou chegar feliz no fim do dia com tudo isso. Porque por mais que nem você falou, às vezes eu faço 1000 coisas durante o dia, mas não faço aquilo que eu tinha que fazer. E isso vai me gerar uma insatisfação, não ter feito aquilo que eu tinha que fazer. Vai me gerar um sofrimento, né? Então, a frustração também é uma grande consequência aí, porque a gente vai carregar o peso do não fiz, não consegui, não sou capaz. E a gente vai se sentindo cada vez pior. E quanto mais eu carrego o não fiz, mais eu fortaleço as minhas crenças de que eu não sou capaz. Mais medo eu tenho, mais inseguranças eu tenho, e aí mais procrastinação eu tenho. Porque passou mais um dia e eu não fiz. Isso. Olha o que a Renata tá dizendo aqui. Ela falou assim, ó, eu fico exausta e com baixa autoestima no final do dia. É isso mesmo que acontece, viu, Renata? Porque a gente chega no final do dia, vê que não fez, não consegue pensar o porquê que não é preso naquele ciclo. Não fiz de novo, sou procrastinadora, eu não tenho jeito, eu não consigo, e vai aumentando cada vez mais nossas crenças de incapacidade. E logo, quanto mais incapaz eu me sinto, mais medo me gera, mais eu procrastino e mais tudo vai acontecendo. E a gente entra num ciclo sem fim. Sem fim. É mais ou menos assim, né? Sim. Sim, e aí existem vários níveis aí, né? Isso, é isso que eu vou dizer. É importante a gente ver o nível da procrastinação. Como a Adri disse lá na frente, a procrastinação é um estado da nossa mente e todo mundo vai procrastinar em algum grau. Então, eu preciso me autoanalisar, ver se o meu grau de procrastinação está prejudicando a minha vida ou não, e até para mim saber que tipo de ação eu tenho que tomar. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns níveis, e eu quero que vocês vão prestando atenção no que eu vou dizer e vão comentando aqui com a gente em que nível que você se identifica. Então, eu vou falar o nível 1.
Se você se identifica no nível 1, fala, eu estou no nível 1. Se você se identifica no nível 2, fala, eu estou no nível 2. Se você fica no nível 3, fala, eu estou no nível 3, só percebendo vocês, tá bom? Mas antes de eu falar dos níveis, deixa eu só dar uma olhada aqui nos comentários se tem alguma perguntinha. Me sinto, às vezes, mal por não ter feito o que precisava, me sentindo incapacitada, isso. A imagem da Adri tá muito ruim. Para mim também tá um pouco ruim a imagem da Adri. Se tiver para mais alguém aqui, gente, eu me sinto angustiada, sei o que me causa isso. Acho que é frustração. A Si Pereira, você tem que analisar se você tem procrastinado muito, ver os níveis que eu vou explicando agora e ver se você consegue se identificar em algum, tá? A Célia. Verdade, às vezes eu faço isso, mas não porque não tenho tempo, mas sinto um cansaço mental que acabo adiando e não resolvo. Célia, isso é porque provavelmente a tua mente tá achando que a tarefa é difícil, tá? Todas as tarefas que nossa mente achar difícil, a gente tende a procrastinar. Por isso que a gente tem que desmembrá-las. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ó, tem gente que tá falando assim que tá um pouco ruim tua imagem, Dri. Pra mim também tá um pouco ruim, viu a tua imagem. Pra mim aparece bem aqui. Dá pra mim te ouvir, eu tô entendendo o que você fala, mas a sua imagem tá distorcida um pouco. Será que é a internet? Deve ser. Ó, a imagem da Dri está ruim, mas dá pra ouvi-la. Vamos seguir? Vamos, porque pessoal, se for mexer aqui é capaz de cair. Se começar a cortar a minha fala ou a da Dri, avisa a gente aqui no chat, tá bom? Mas vamos lá. Quais são os níveis? O primeiro nível é o nível 1. É aquele nível que a pessoa adia de forma planejada e consciente, sem se prejudicar ou prejudicar alguém. Nesse nível, na maior parte das vezes, não precisa fazer nada. Como que é esse nível? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho que entregar um trabalho da escola ou da faculdade ou do meu trabalho mesmo, e eu tenho 30 dias de prazo. Como eu tenho 3, eu falo, não vou fazer agora, depois eu faço, e eu vou adiando um pouquinho, procrastinando um pouquinho, mas uns 15 dias antes do prazo de entrega, eu consigo me organizar para começar a fazer, e eu consigo manter um cronograma para entregar com folga de tempo ainda no meu prazo. Ou, por exemplo, eu tenho aquela louça para lavar. Eu vejo aquela louça, me dá uma preguiça, eu falo, daqui a pouco eu lavo. Mas dali a pouco eu levanto, vou, lavo e não me prejudica em nada. Esse tipo de procrastinação é aquele tipo normal, né? Que a gente comentou lá em cima, que geralmente não precisa fazer nada. Mas, se você quiser melhorar e eliminar até esta procrastinação mais simples, dá também, tá? Tem até para isso. Mas esse é um nível que você não precisa se preocupar tanto. Porque não está te prejudicando e nem prejudicando ninguém. Quem está nesse nível 1 de procrastinação leve, coloca aí. Eu tô no nível 1, só pra gente saber, tá bom? Vamos lá, nível 2. Deixa eu ver só se tem alguma... Dri, se tiver algum tinha aí, você me avisa? Aviso. Tá bom, vamos lá pro nível 2. O nível 2 é aquela pessoa... a pessoa até faz o que precisa fazer, mas sempre deixa para a última hora. Sabe aquela pessoa assim, eu faço no último minuto do segundo tempo? É a pessoa aqui do nível 2. E esse tipo de procrastinação que deixa sempre para o último minuto do segundo tempo traz uma série de prejuízos já para a vida. Por quê? Porque se você deixa para o último minuto, provavelmente você não vai fazer com tanta qualidade como você faria se você estivesse fazendo de forma mais tranquila, com mais tempo. Às vezes, pode acontecer algum imprevisto e você perder prazos e ter prejuízo na vida também. E não só isso. Esse tipo de procrastinação do nível para a última hora vai gerando sensações ruins.
sensação de estresse, de desconforto, ansiedade, vai gerando um monte de coisa ruim. Eu conheço uma moça, para dar ela não trabalhava, ela fazia faculdade. E ela sempre deixava para fazer os trabalhos da faculdade à noite, no momento para entregar no... Só que não só isso. Durante o dia todo, ou durante o prazo todo, se ela tinha uma semana de prazo, durante todo aquele prazo ela ficava com aquela angústia. Tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer, depois eu faço. E aquela angústia de tenho que fazer, tenho que fazer. Então já ficou uma semana de angústia. Depois, no último dia, 9 horas da noite, ela ia fazer e ficava entregar amanhã, e ela fazia com muito estresse. Então, é muito sofrimento que gera. E isso prejudica muito até a nossa... Então, esse grau de procrastinação é muito importante pensar a respeito e começar a tomar ações para eliminá-la, tá? E as técnicas que a gente vai explicar hoje caem muito nesse nível 2, tá? Para ajudar as pessoas do nível 2. Quem tá nesse nível 2, pessoal, coloca aqui para mim ver. Vanessa, geralmente a maioria das pessoas tem... Oi? a Jussara falou que ela está no nível 1, que ela chama de nível quarentena, sem prazo para terminar. Sem prazo para terminar, ok. Tem gente falando que tá cortando a minha fala. Tá cortando aí para vocês, pessoal? Vocês perderam alguma coisa? Ó, estão dizendo aqui que o meu áudio tá cortando bastante. Mas tem bastante gente aqui, ó, nível 1 e nível 2. Tem bastante gente. Isso, nível 1 e nível 2. O nível 2 é aquele nível que a gente já precisa começar a se preocupar, tá? Porque tá trazendo problemas para nossa vida. Tanto problemas de qualidade, como às vezes até problemas maiores de perder prazo, e como também problemas porque gera muito estresse e muita ansiedade, tá? Vanessa, se continuar cortando muito... Oi, fala. O nível 2, quando você deu o exemplo aí da pessoa da faculdade, eu achei até que você ia falar de mim. Ah, não era de você. Porque eu já contei para os meus alunos várias vezes que quando eu tinha que fazer meu TCC, era um tema que eu não gostava, porque não foi um tema que eu escolhi, foi um tema imposto, né? E era justamente aquele que eu não queria, que eu não gostava. E eu tinha 1 ano para fazer, e eu fui procrastinando tanto assim, por não gostar, por trazer sofrimento, por ser algo que eu não queria, que eu fiz o trabalho inteiro quase em 1 mês antes de entregar. E ainda assim, para eu conseguir fazer, eu tive que buscar várias estratégias. E com certeza, Adri, você ficou com muito estresse, não foi? Muito. O ano todo eu fiquei com estresse, né? Porque eu sabia que eu tinha que fazer, mas não fazia. Você fica com estresse antes e no momento que você está fazendo, né? E vocês vão ver nas técnicas que a gente vai trazer aqui hoje que uma delas fala exatamente sobre isso que a Adri está falando. Às vezes a gente procrastina porque a gente não vê sentido no que está fazendo. E quando eu não vejo sentido, eu também procrastino. Eu também não quero fazer, não tenho vontade. E aqui o Diego está falando assim, ó, não dá vontade às vezes, mas prefiro fazer antes e no prazo para evitar a sensação de pressão e também a recompensa do bem-estar ter feito. É perfeito, Diego. Isso é melhor, com certeza. Bom, vamos lá, vou pôr o nível 3. O nível 3 é onde está o real problema, tá? A maior parte dos problemas. Vamos lá. O nível 3 é quando a pessoa não consegue, muitas vezes, nem iniciar a atividade. Ou se ela inicia, ela nunca consegue terminar. Sabe aquela pessoa que nada vai até o final? Ela consegue dar
prosseguimento, nada ela tem consistência no fazer, ela começa e para no meio do caminho. Começa e para no meio do caminho. Começa e para no meio do caminho. E tem gente que nem começa. Simplesmente fica só pensando, imaginando, sabendo o que tem que fazer, mas simplesmente não faz. Fica travado mesmo. Esse nível, ele é muito prejudicial, tá? E se as pessoas que se encontram nesse nível, se isso for muito recorrente, aí é necessário procurar ajuda mesmo, mais personalizada. Porque técnicas como a que a gente vai colocar hoje aqui, são técnicas mais simples, que ajudam muito quem está no nível 2 e quem está no nível 1 que quer melhorar. Mas quem está no nível 3 provavelmente tem algum tipo de trauma ou algum tipo de programação mais profunda que está bloqueando. Então, aí nesses casos, processos de coaching ajudam muito, tá? Você procurar um processo de coaching que vai ajudar você a desenvolver essa habilidade e vai tratar você no individual. Mas ainda assim, se o problema for muito emocional, nem o processo de coaching resolve. É necessário procurar ajuda psicológica mesmo, tá? Para tratar. Porque aí provavelmente a procrastinação está entrando como um mecanismo muito forte de autossabotagem mesmo, e de autodefesa. Então, se for muito intenso, nível 3, que se estende na maior parte das coisas da sua vida, procura ajuda. Então, só para relembrar aqui, a Vanessa, acho que ela tá travada ali, né? Travou. Provavelmente essas Você tá me ouvindo, Vanessa? técnicas de hoje não vão ajudar. Mas isso não quer dizer que eu possa fazer e não possa ter. Vanessa? Você me ouve? Eu não te ouço. A Vanessa vai entrar de novo aqui. Peraí, gente, que eu vou convidar ela aqui. Voltei. Até Voltou, onde vocês caiu. Até onde foi, Dri, que me ouviram? Eu te ouvi até a hora que você falou para procurar ajuda, porque deve ter algo emocional aí bloqueando, se você está no nível 3. Isso, ok. Deve ter algo emocional bloqueando e eu não sei se cortou, mas eu quis dizer que técnicas como as que a gente vai ensinar hoje, geralmente não trazem tanto efeito pro nível 3. Mas geralmente não trazem tanto efeito, não quer dizer que não vai trazer. Mesmo quem está no nível 3 põe em prática, mensura os resultados e precisa procurar ajuda ou não, tá bom? Dri, eu vi que o pessoal colocou bastante comentário aí. Vê se tem alguma coisa, vai lendo aí, porque como eu saí, eu perdi os comentários, entendeu? Então, eu me perdi bastante, mas tem bastante gente falando que está nos níveis, algumas pessoas no nível 3, outras no nível 2. Falaram que travou. A Gleice está falando que ela está no nível 3 ou nível 4 se existir. A ponto de preferir não se formar por não conseguir começar o trabalho da faculdade. Minha amiga teve que fazer o meu TCC e estágio e até hoje não sei o tema. Então, Gleice, esse caso provavelmente tem a ver com insegurança, tá? Então, provavelmente é uma questão emocional que você precisa tratar. Para conseguir destravar. Quando chega num nível tão forte
A internet não está ajudando hoje, gente. Que pena. Peraí que ela vai entrar de novo. Então, como ela estava falando, quando chega num nível tão alto assim, o ideal é procurar ajuda, né? Em algum lugar de sua confiança, onde você se sentir à vontade, mas é legal procurar ajuda para você conseguir. Deixa só a Vanessa entrar de volta, aí eu chamo ela aqui. Voltou. Pronto, voltei. Estão me Voltou. ouvindo? Sim. Poxa, que pena essa internet, não? Que saco isso. Toda hora ela fica. É muito ruim esse horário. Eu acho que talvez seja o horário. Talvez a gente precise mudar o horário. Talvez sim. Mas vamos lá, Adri, vamos dar sequência. Relembra eles aí os níveis e vamos para frente. Então, relembrando aí o nível 1, eu não preciso me preocupar, né? Eu posso melhorar aí e algumas técnicas podem me ajudar. Nível 2, é importante a gente começar a mudar algumas coisas para não ter problemas no futuro, né? E algumas técnicas também podem ajudar. No nível 3, a gente precisa buscar uma ajuda de profissional. Um profissional da nossa confiança, seja que nem a Vanessa falou do coaching, ou se o coaching não dá conta, você procura um profissional de psicologia para uma terapia ou qualquer outro tratamento aí que ele te indicar, tá? Então, hoje a gente vai ensinar aqui algumas técnicas para a pessoa que está no nível 1 ou 2. É legal também falar, Adri, que técnicas de hipnose ajudam muito também, tá? Com procrastinação. Na clínica, a gente trata muito casos de procrastinação nível 3 com hipnoterapia, porque geralmente tem causa emocional esses níveis 3. Então, a hipnoterapia ajuda bastante também, tá, pessoal? Vamos lá. Mas vamos pensar algumas técnicas que vocês podem fazer que podem ajudar a driblar e muito essa procrastinação, tá, pessoal? Alguma técnica que a gente vai explicar até parece ser meia boba, ou a pessoa pode falar assim, será que funciona mesmo? Mas funciona, tá? Coloquem em prática e descubram por vocês mesmos os resultados. Se essas técnicas não funcionarem de jeito nenhum, talvez você esteja no nível 3, tá bom? E eu tinha visto algum comentário aqui que alguém colocou que às vezes em algum quesito, em outro quesito eu posso estar no nível 3. Isso pode acontecer também. Então, aí, às vezes, cabe análise, cabe começar a colocar as técnicas em prática e às vezes você se surpreende e veem que vocês conseguem muito mais do que imaginam, tá bom? Então, Vanessa, eu vou falar a primeira técnica. Vanessa, Oi. Antes de você seguir, eu vi um comentário aqui, deixa eu só mandar um recado. Pode, tá bom. A Luciana é mãe da Helena, uma paciente minha que mora no meu coração. E a Helena tá me mandando um beijo, eu quero mandar um beijão para ela. Helena, um beijão para você, tô com muitas saudades de você, querida. Tá vendo? Pode ir. Pronto. Pode ir? Pode. Ok, então eu vou seguir. Vamos lá. Então, primeiro, entendemos o que é procrastinação, entendemos os níveis para avaliarem. Agora a gente vai em técnicas, tá bom? A primeira delas você fazer uma lista das suas tarefas. Isso eu faço todos os dias comigo, tá? E me ajuda muito, muito mesmo. Você pega um caderno, mas não é simplesmente uma agenda que põe as tarefas. Não é assim. Você tem que ter um caderninho próprio para isso.
Aí você pega seu caderninho e todo dia à noite você vai colocar mais ou menos umas 5 a 6 tarefas que são importantes que você faça no dia seguinte. Então você põe lá as tarefas que são importantes à noite. No dia seguinte, quando você acorda de manhã, você pega teu caderninho e vê quais são as coisas que você tem que se preocupar naquele dia. Lembra que eu disse? Quando a gente vê as coisas como muito difícil, o cérebro tende a procrastinar. Se você faz a listinha das tarefas e acorda de manhã e vê exatamente o que você tem que fazer, naquele dia é com aquilo que você tem que se preocupar. Se tiver 1 milhão de coisas mais para fazer, não é naquele dia que você vai se preocupar. Depois você vê. Naquele dia é só aquilo. E quando você põe no seu cérebro, ó, é só com essas 6 coisas que eu tenho que me preocupar principalmente hoje. O teu cérebro ajuda e muito, tá? A fazer. E geralmente essas tarefas que você coloca, você tem que colocar elas de forma bem clara. Não adianta você colocar assim, ó, ler o livro X. Porque ler o livro X, se é um livro de 1000 páginas, meu Deus, só de pensar em ler o livro X já me dá agonia. Então você coloca lá nas tuas tarefas, ler 20 páginas do livro X. É exatamente o que você vai se programar para fazer. Então, amanhã, quando você abre tua listinha, é só se preocupar com ler 20 páginas. Você não precisa pensar no livro todo, tá? Então, seja bem específico nas suas 6 tarefas. Aí, quando você acorda de manhã, você lê as tarefas e se programa, cria estratégias para fazer aquilo no dia. À noite, você vai pegar esse caderninho que você escreveu e você vai dar uma nota de como foi o cumprimento das suas tarefas. Durante o dia, conforme você for fazendo, vai dando ok no caderninho. Ok, tarefa cumprida. Ok, tarefa cumprida. É fantástica a sensação de você dar ok no caderninho. É muito boa e é importante, tá? O ok é importante. No fim do dia, você pega o caderno e analisa. Que nota eu me dei? 10 é se eu conseguir cumprir tudo, 0 se eu não cumprir nada, vê a nota que você se dá. Mas não é só a nota, você vai se avaliar. Analisa se você cumpriu tudo, qual foi a estratégia que você usou que deu certo. Se você não cumpriu alguma coisa, analisa o que aconteceu para você não cumprir, o que foi que te impediu. E essa análise não é para ficar se chicoteando e se culpando. Pelo contrário, é para você enxergar que não fez e pensar. Bom, eu não fiz, aconteceu isso, isso e isso. Qual vai ser a minha estratégia amanhã para que eu consiga fazer? Para que isso não volte a acontecer. Então, a ideia não é se culpar, e sim pensar o que eu vou fazer diferente para amanhã conseguir cumprir minhas tarefas. Às vezes eu pus tarefa demais, às vezes eu não fui bem específico, às vezes aconteceu um imprevisto, pode ter acontecido 1000 coisas. Você analisa e pensa o que você vai melhorar para o dia seguinte. E aí, depois que você analisou, e você faz assim, ó, na parte da frente da folha as tarefas, na parte de trás da folha é análise e nota. E aí, depois que você analisou, você vai para a folha seguinte e coloca qual vai ser as principais tarefas do dia seguinte. De manhã a mesma coisa, acorda, pega o caderninho, vê as principais tarefas, cria sua estratégia, vai fazendo e dando ok. No final do dia, dá nota e analisa e põe as tarefas do dia seguinte. O fato de você fazer isso todos os dias e se autoanalisar todos os dias vai te dando uma clara percepção de você mesmo, tá? E aí a Dri vai explicar para vocês todos os benefícios que essa simples técnica tem. Explica aí para eles. Não, essa simples técnica, simples, parece simples, mas não é, né? Simples, porque ela diminui muito a nossa ansiedade, né? Porque quando você já acorda sabendo o que você tem para fazer naquele dia, ai, dá até um alívio, né? Que nem você falou, eu tenho que ler o livro. Mas ler o livro inteiro? Nossa, é muita coisa, né? Tenho que ler o livro. Mas quanto do livro? É mais ou menos aquela lógica lá do só por hoje, né?
só por hoje eu vou fazer isso aqui. Então, isso vai diminuindo a ansiedade, porque eu não tenho que pensar no todo, eu vou pensando nas partes, né? Fazer essa análise do que deu certo, o que não deu e por que não deu, e buscar estratégias, adquire autoconhecimento para a gente, né? A gente vai adquirindo autoconhecimento, porque a gente vai se analisando todo dia e a gente vai conseguindo encontrar respostas concretas, né? Do que está impedindo a gente de fazer aquilo. A gente para de contar historinha muitas vezes, né? De, mas foi por causa disso, mas foi por causa daquilo. Não, foi mesmo. É que a não gente foi. vai generalizando, né, Dri? Às vezes a gente não faz uma coisa por uma coisa e a gente generaliza para tudo. Nessa análise diária, você vai vendo, vai tirando as generalizações e vai vendo mais o real. Mas o real vai ficando mais concreto. Por que que de fato eu não fiz, né? E aí a gente também tem a oportunidade aí de aprender com os nossos erros, né? E melhorar constantemente. Ajuda a gente a trabalhar a nossa programação da crença de capacidade, porque cada ok que eu dou ali é muito bom, né? Eu tinha lá uma lista de tarefas e eu vou lá, ok, ok, ok. Chegar no fim do dia e ver, nossa, que eu dei ok em tudo, melhora a nossa crença, né? Vai fortalecendo essa crença de que, olha lá, eu posso, eu sou capaz, eu consigo, né? E aquela também sensação boa que acho que foi o Diego que falou que sente no fim do dia depois quando ele fez tudo. É exatamente essa sensação. essa sensação. E a gente sensação pelo que a Adri vai explicar para vocês aqui agora. Porque a gente está produzindo dopamina, né? Então, a pessoa que procrastina, ela vai produzindo quando você procrastina. A gente tem que inverter esse mecanismo, né? Então, a gente tem que começar a produzir dopamina pela expectativa de dar o ok naquela lista, nas minhas tarefas, né? Porque aí a satisfação é de ver que eu fiz o que tinha que ser feito, de que eu dei conta, de que eu sou capaz. Então, mudar, inverter o mecanismo de liberação do hormônio, né? A Diva tá falando que traz paz quando ela dá o ok. Na procrastinação normal, a gente produz dopamina pelo prazer de se livrar do desprazer de ter que fazer. Então, a gente tem que inverter o mecanismo do cérebro e o cérebro começar a ansiar pelo ok. Pelo ok. A Malu já faz essa técnica, a Márcia também. E o Leandro colocou aqui, ó, que ele percebe que ele procrastina quando ele não gosta de fazer alguma coisa e quando ele gosta, ele faz rápido. Então, é isso, Leandro. Quando você não gosta, o seu de se livrar do desprazer de fazer, né? Então, sim. A gente precisa reprogramar a mente para que a mente, independente do que eu fizer, ela anseie de fazer o que tem que ser feito. Isso é uma das coisas, né? E deixa eu ver se tem mais aqui, ó. A Diva falou que traz paz quando damos ok. Ó, é verdade, é maravilhoso dar ok em nossas tarefas. É isso mesmo, gente. Ó, vê que o pessoal que já faz tá confirmando isso que a gente está falando para vocês. Então, quem não faz, põe em prática que vocês vão sentir efeito. Tanto nessa sensação da procrastinação, como vocês vão sentir efeito na produtividade também, tá bom? De vocês. Mas vamos seguir, porque senão daqui a pouco o Instagram derruba a gente, porque é 1 hora só de live. Vamos lá, vou falar uma técnica que agora são bem rapidinhas. Uma próxima técnica é o caderno do quê? Essa técnica é muito Jerônimo falar, e eu, na verdade, aprendi com ele, e dá muito resultado. É assim, ó. E acho que cortou o meu, né? A Vanessa caiu, gente. Até ela entrar, eu vou seguindo, tá? Pra gente não perder. Então, essa próxima técnica que ela vai falar é a técnica. Ela entrou aqui, deixa eu chamar ela. Essa é bem legal.
Ah, voltou. Voltou. Você explicou a técnica já? Eu ia começar a falar e você entrou e eu te trouxe. Então, eu vou falar ela rapidinho. É assim, ó. No dia, bom, a gente falou para vocês colocarem 6 tarefas principais, né? Mas é lógico que no dia, nossa cabeça vai fervilhando e vai vindo 1 milhão de coisas que a gente precisa fazer e aquilo vai nos angustiando. Então, a gente precisa ter o caderninho do tem que. Pode ser no caderno, pode ser no celular, no bloco de nota, onde você quiser. Mas sempre que vier na tua cabeça uma coisa que você tem que fazer, se não for algo extremamente urgente, você não vai fazer. Você vai pegar teu caderninho do tem que e vai escrever essa coisa no caderninho. Então, tudo que vai vir na tua cabeça, você escreve no caderninho. Descarrega lá e esquece. Aí, no dia seguinte, quando você for fazer as 6 tarefas, 5, 6 tarefas do próximo dia, você pega o caderninho do tem que, olha tudo que você anotou lá e vê se você tem que colocar alguma daquelas tarefas como prioridade do dia seguinte, tá? Então, esse caderninho do tem que é fantástico. Façam que vocês vão ver o resultado e como é legal fazer. Além de ser aliviamente, você ainda não se perde em tudo que você tem que fazer. Terceira técnica. Liste todas as distrações que você vai percebendo na sua análise diária. Então, tudo que você vai percebendo que vai tirando o teu foco, que vai te distraindo, você vai listando e você vai começar a criar estratégias para minimizá-las. Então, por exemplo, você vai colocar lembrete para não esquecer, você vai tornar o errado difícil e o certo fácil, que é a próxima técnica que a Adri vai explicar para vocês. Mas a questão é, tudo que você identificar que tira teu foco, você vai precisar criar uma estratégia para eliminar aquilo. Isso é a análise diária da técnica 1 lá. Você analisa, vê o que tirou teu foco e cria uma estratégia para eliminar no dia seguinte. Vai lá, Adri, fala a próxima. Na verdade, fazer o errado se tornar difícil, certo, fácil, é uma estratégia, né, para a gente fugir aí das distrações. Por exemplo, aquela pessoa que sempre que o celular toca, o relógio toca, ela desliga e continua deitada. Ou ela coloca lá no modo soneca para despertar daqui 5 minutos, 15 minutos. Então, vamos tornar isso difícil, né? Coloca o celular, o relógio, seja o que for que você usa aí para despertar, para te acordar, do outro lado do quarto. Então, quando o relógio tocar, você tem que levantar para ir lá desligar. Uma vez que você já levantou, dificilmente você vai voltar a deitar, né? Aquela pessoa, por exemplo, que ela procrastina o regime porque ela vê lá no armário dela chocolate, recheado, aquele docinho delicioso, e aí isso vira uma tentação, quando ela vai ver, já foi. Uma estratégia é não comprar esse tipo de coisa, né? Compre coisas mais saudáveis, e aí, na hora que dá aquela vontade de comer o doce, você come a fruta, você come a gelatina gostosa, que está lá bonita na geladeira, né? Um outro exemplo. O que me distrai são as redes sociais. Se não fossem as redes sociais, então, torna difícil aí o acesso às redes sociais, né? Então, uma dica, deixa o celular longe enquanto você trabalha, faz um plano de internet baixo no celular, que você não precisa dele para trabalhar, né? Agora, o celular para trabalhar, ele também passa. Então, deixa a rede social fácil. Cada vez que você tiver que entrar na rede social, você tem que pôr o e-mail, você tem que clicar. Fica mais difícil, né? Então, aí você tende a não fazer. Então, são estratégias. Foi até que nem eu falei lá, a estratégia que eu usei para fazer o trabalho. A internet é uma distração para mim, porque eu não queria fazer aquele trabalho. Então, toda vez que eu estava para fazer aquele trabalho, eu estava lá lendo, aí eu via qualquer tema. Nossa, isso aqui é interessante. Já ia lá na internet buscar sobre aquele tema. E quando eu já vejo, já foi à tarde. O trabalho ficou mais uma vez. Qual foi a estratégia que eu busquei nessa hora? Eu desligava o roteador da tomada, que era para não ter internet. Aí eu conseguia fazer. Então,
distrações. Não sei se é só para mim, mas seu áudio tá cortando muito. Tá, eu sei para vocês estão conseguindo ouvir o que a Adri tá falando? Para mim tá cortando bastante. Eu quase não entendi o que você falou no final, Adri. No final, até que parte você ouviu? Então, eu tava ouvindo tudo que você falou, mas truncado, assim, sabe? Ah, entendi. Mas deu para entender, mas tava bem travado, truncado, Tá. assim. Mas eu acho que deu para entender mais ou menos. A ideia é buscar estratégias, né? A ideia é tornar o que está nos atrapalhando, que seja muito difícil dele acontecer. Criar estratégias para que nos dê mais trabalho de ter que fazer aquilo do que de não fazer. Isso vai fazer com que as distrações vão saindo, né? É isso que a Adri estava tentando falar. Vamos lá, vou falar a próxima, tá? A próxima é planejar previsto. O nosso cérebro fica o tempo todo procurando motivos para nos puxar para a zona de conforto. São as famosas historinhas que a gente vai contando. Eu me programei para andar todo dia, mas eu acordo hoje, tá frio, então eu não vou. Eu tô fazendo time, mas de repente hoje eu tenho festa, então ainda vou ter que comer. Eu me programei para cumprir certas atividades do trabalho, mas de repente minha mãe me ligou me pedindo um monte de coisa e eu tive que fazer as coisas que ela pediu e por isso eu não fiz o que eu tinha que fazer. Então, todas essas historinhas, a gente precisa dando elas. Conforme vocês forem se analisando dias, vocês vão ir vendo como essas historinhas se repetem. E aí, você começa a criar estratégias para elas. Por exemplo, você começa a falar, bom, então eu tenho dado muito a historinha de que tá chovendo. Então, o que eu vou fazer se chover? Bom, se chover, eu vou fazer exercício em casa, assim, assim, assado. Então, pronto, você já resolveu a historinha no teu cérebro. O seu cérebro não pode mais usar aquilo como desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Ele vai ter que arrumar a linha. E aí, a outra historinha, você vai lá e resolve também. E aí, chega uma hora que o cérebro fica sem saída. Ou você vai lá e faz, ou você chega na real resposta do que tá te impedindo de fazer. Então, você vai falando para você mesmo, ó, eu falo para mim mesmo, tá bom, Vanessa, qual que é a próxima historinha? Aí vem na minha cabeça, aí eu resolvo, eu dou uma saída. Qual que é a próxima, Vanessa? Aí resolvo, dou uma saída. Chega uma hora que ou eu vou lá e faço, ou eu entendo de verdade o porquê que eu não tô fazendo. Eu chego na real resposta. Então, essa estratégia é muito legal, tanto para autoconhecimento, como também para quebrar essa vozinha aí na nossa cabeça que fica contando história. Vamos lá, Adri, fala a próxima. Não cair nossa... O próximo é a recompensa. Então, é a recompensa imediata, na verdade, né? Por quê? A nossa razão, né, ela entende quando a gente precisa abrir mão de um prazer imediato para ter um prazer de longo prazo. Então, por exemplo, eu vou deixar de comer doce porque eu quero fazer dieta e eu quero ter um corpo bonito. Eu vou continuar falando, tá, gente? Até a Vanessa voltar. Então, a mente, a razão entende, a nossa consciência entende. Mas o nosso cérebro emocional não entende, né? Por quê? Porque o nosso cérebro emocional, o nosso subconsciente, ele é atemporal, irracional e ele só funciona no presente. E ele busca o prazer imediato o tempo todo, né? A nossa parte emocional do cérebro. E isso vai gerando conflito entre a minha razão que entende e a minha emoção que não. Que ela quer o prazer a todo custo. Então, a gente precisa o quê? Colocar um prazer imediato aí nas tarefas que a gente tem que fazer, né? Que a gente costuma procrastinar. Ou tornar elas mais agradáveis. Então, por exemplo, se eu vou
na academia todo dia, aí eu posso colocar que na sexta eu ganho uma recompensa, jantar fora. Na sexta eu posso tomar aquele café gostoso. Eu tenho que estudar e eu não gosto, ai que saco, mas eu tenho que ir. Então eu posso me permitir fazer algo que eu gosto, né? Tanto na hora que eu estou estudando, algumas pessoas conseguem, e funciona muito bem para elas, estudar ouvindo música. Aquele som baixinho de música instrumental e traz prazer para elas. Elas conseguem até se concentrar mais. Uma das coisas que eu faço para caminhar, Adri, é assistir videoaula. Eu saio para caminhar ouvindo videoaula, que eu gosto. É a sua recompensa. O imediato é ver as videoaulas. Videoaula. Então, mas essa recompensa, ela não pode ser algo grande e tipo que a gente jogue lá no futuro, né? Ela tem que ser no máximo com prazo de uma semana. E a gente também não pode se enganar, né? Eu não vou na academia a semana inteira, mas aí na sexta eu vou lá jantar, mesmo sem ter cumprido a tarefa. A gente não pode enganar o cérebro dessa forma, né? Porque aí não adianta nada. Se você começar a enganar o cérebro, essa técnica não funciona mais. Não funciona. Aí você perde todo o esforço, né? E por último, aí tem uma técnica muito legal, que é qual, Vanessa? Ter um propósito inabalável. Quando você tem um porquê de fazer o que você tem que fazer, você faz a qualquer custo. Várias pessoas colocaram aqui. Coisas que eu gosto, eu faço. Coisas que fazem sentido para mim, eu faço. Então, percebe, gente, quando a tarefa é uma coisa que a gente vê sentido, a gente faz sem nem questionar e faz com prazer. Então, o grande segredo, se eu pudesse resumir tudo num grande segredo, eu diria: encontre um porquê de você fazer o que você tem que fazer, porque isso vai resolver qualquer situação. Muita gente está procrastinando porque não tem sentido no que está fazendo. A pessoa não vê sentido, ela faz por fazer. Às vezes vai trabalhar porque tem que ganhar o dinheiro só. Mas não tem prazer no trabalho, não vê uma perspectiva de crescimento, não vê uma série de coisas. E isso faz com que eu vá me desanimando e meu cérebro vá preferindo muito mais o prazer imediato do que o prazer de um mais longo prazo que eu vou ter com aquela tarefa. Então, encontrar um porquê de verdade, encontrar um motivo para fazer, isso é extremamente essencial. Mesmo aquelas tarefas chatas que a gente não suporta fazer, se é uma coisa que eu tenho que fazer, então eu vou ter que dar um jeito de entender o porquê que eu tenho que fazer aquilo, entender os ganhos que eu tenho com aquilo, por que aquilo é importante, para que ela se torne mais fácil de fazer. Mas Vanessa, tem coisa que não tem jeito, são coisas que a gente tem que fazer e pronto, e não tem como encontrar um porquê. Sempre tem, gente, sempre tem um porquê. No grupo de foco que eu faço, eu trouxe uma sacada fantástica lá para eles que aconteceu comigo esses dias. Eu trouxe um porquê. Para mim era muito difícil questão de exercício físico. Eu acabei conseguindo encontrar um porquê espiritual e profissional para trazer lá, para me motivar para fazer, para mim conseguir fazer as caminhadas juntando com as outras técnicas aí que a gente falou. Então, você precisa puxar um porquê que faça sentido para você. Porque se tiver isso, tudo vai fluir, tudo vai muito melhor, não é? Sim, muito melhor. Eu queria dizer para vocês, se tiver perguntas, coloca aí, que daqui a pouquinho vai cair já a live, porque tem tempo no Instagram. Eu queria dizer para vocês que sempre de quarta a gente está fazendo live. Quarta que vem não iremos fazer, porque a gente vai estar dando um curso, o Poder da Autorresponsabilidade, que a gente anunciou na live da semana passada. É um curso gratuito que a gente vai dar quarta e quinta para todo mundo que se inscreveu. Eu não vou nem anunciar aqui para vocês se inscreverem, porque as vagas já se esgotaram, tá, gente? Eu só estou anunciando para explicar que a gente não vai fazer live quarta que vem, mas que na outra quarta a gente volta com sequência de lives. Eu vi alguém colocando aqui que talvez caberia um outro dia
falar sobre esse tema de novo para falar com mais calma. Eu acho muito interessante, tá, gente? Porque é um tema que chama muita atenção. Eu até jogaria uma proposta aqui para vocês colocarem em prática essas técnicas e daqui 15 dias a gente voltar com esse tema até para vocês comentarem aí o que vocês tiveram de resultado, o que não tiveram, e a gente fazer uma live mais de conversa, de dúvidas, e a gente explicar um pouquinho mais com calma algumas técnicas, talvez seja interessante. O que vocês acham, pessoal? Se vocês gostarem disso, a gente faz. Mas precisa do comprometimento de vocês, porque não adianta nada. A gente chega aqui daqui 15 dias, ninguém pôs nada em prática, e a gente vai estar falando do mesmo tema de novo, e aí não faz o menor sentido, não é? Enquanto vocês colocam aí, se vocês querem a live com esse tema para daqui 15 dias, eu queria dizer também que, bom, lá no Espaço Redescobrir, eu tenho um grupo que eu trabalho foco, e foco tem muito a ver com procrastinação. Então, esse é um grupo fechado, pequeno, de 10 pessoas no máximo, onde eu vou trabalhando o desenvolvimento de foco ali com eles. Eu não estou vendendo esse grupo agora, até porque não tem vaga, o grupo já está cheio, mas eu estou abrindo inscrição para lista de espera, porque em junho, provavelmente, eu vou formar uma nova turma desse grupo. E é um grupo para desenvolver foco e onde a gente trabalha muito mais a fundo essa questão da procrastinação. E nesse grupo também de foco, eu misturo técnicas de hipnose. Então, é pré-requisito para participar desse grupo ter feito o curso de autoterapia, para aprender as técnicas de autoaplicação. Então, quem tiver interesse, manda mensagem para mim no número 11 976280506, que eu te inscrevo na lista de espera, e eu vou fazer para essas pessoas que estão na lista de espera depois uma condição super especial para fazer esse pacote do curso de autoterapia para aprender as técnicas de auto-hipnose e o grupo para desenvolvimento de foco, onde a gente vai trabalhar forte a questão da procrastinação, tá bom? Quem tiver interesse, manda para mim no WhatsApp, que a próxima turma vai abrir em junho e só vai ter 10 vagas, porque cada grupo é no máximo 10 para mim ter condição de ver o caso individual de cada um, tá bom, pessoal? Fora isso, você tem mais alguma coisa para falar, Adri? Não, só agradecer todo mundo por estar aqui. Eu vi que bastante gente se comprometeu aí a colocar em prática as dicas, as técnicas para a gente conversar na próxima live. Isso é muito legal, né? E na próxima live a gente vai tanto bater um papo com vocês sobre o resultado dessas técnicas, e vocês vão poder trazer as dificuldades que tiveram para a gente orientá-los, né? Como também a gente vai trazer técnicas novas, né, Dri? Para não ficar muito repetitivo. Sim. Traz novas dicas. Isso, falar sobre alguma que talvez não ficou bem explicada e a gente vai sentir em vocês a dificuldade. E também vamos trazer coisas novas sobre esse tema que eu acho que o pessoal gostou bastante, não é? Sim, é um tema bem legal esse, né? Isso, então vamos lá, pessoal. Põe a mão na massa, façam as técnicas, porque vocês só podem dizer que não funciona depois que fizer. Então, façam, sintam na pele e tragam pra gente o feedback na próxima live, que vai ser daqui 15 dias. Porque quarta que vem a gente vai estar no curso dando... Vanessa, tá falando aqui que vai cair, tá?